Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Maps Rent-A-Car. Você pode estar garantindo seu carro na Flórida, carro de luxo, carro tecnológico, como um Cybertruck que a gente tem utilizado aqui, fantástico também. Pode estar garantindo aí carros com preços melhores, né? Carros mais populares. Você pode entrar em contato com a Maps Rent-A-Car, que eles têm aí o carro ideal para você a partir de 70 e poucos dólares a diária. Seguinte, a gente chega aqui também lembrando que você pode emagrecer com saúde com a Mais Cabelo, programa Mais Slim da Mais Cabelo, espetacular. Então, garanta agora mesmo o programa Mais Slim em todo lugar do Brasil. E fora isso, você também pode cuidar do seu cabelo, cuidar do seu couro cabeludo, sempre, né, a Mais Cabelo atendendo, líder no segmento. Então aproveite, tem aí o QR Code, faça a avaliação grátis agora mesmo na Mais Cabelo. E a gente chega aqui, óbvio, lembrando que você pode garantir presença nos jogos do Flamengo com a Caravana do Haroldo, aquela que não te deixa na mão. Caravana do Haroldo está com vocês aí já há anos, né? Fazendo um serviço de primeira para você que quer acompanhar o Mengão em qualquer lugar do mundo, do Brasil, Maracanã, com o ingresso incluído, o receptivo fantástico da Caravana do Haroldo. Olha, trazer uma informação importante aqui, tá? A gente vai falar de muito... Em vários momentos desse vídeo a gente vai falar do Lucas Paquetá. Eu tô gravando aqui pela manhã, tem hora que o sol tá coberto, tem hora que não tá, mas a gente tá aqui trazendo para vocês, logo de manhã cedo aqui, direto da Flórida, e eu vou falar com vocês sobre essa situação logo de cara do Lucas Paquetá. Tá? O West Ham está procurando um meio-campo no mercado. O West Ham já se preparando para a saída do Lucas Paquetá. Notícia importantíssima. O West Ham já está se preparando para a saída de Lucas Paquetá. Tá? Eles estão procurando esse meio-campo no mercado. Tentaram o Ethan Nwaneri, né, do Arsenal. E agora estão super interessados em Dan Neil, do Sunderland, tá? Então, eles estão tentando contratar um jogador já para substituir o Lucas Paquetá, tá? A gente, óbvio, eles podem dizer que não é exatamente para substituir o Lucas Paquetá, mas essa movimentação no mercado já é, né? Sabendo que o Flamengo está há um mês tentando a contratação do Paquetá e o Paquetá já está falando com ele já há um tempo, pressionando, falando que quer sair, eles já estão no mercado aí. Então, e com certeza, né, a gente pode afirmar que já pensando numa possível reposição para o Lucas Paquetá. A gente teve aqui o GE também trazendo uma informação, e a gente vai juntando os pontos, juntando tudo, né? O GE trouxe essa informação, Central do Fla acabou de postar. Agora, retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo está cada vez mais palpável. O Flamengo espera terminar a semana com um final feliz, segundo o GE, tá? E aí a torcida, né, vem cria, né? Paquetá no Flamengo, a torcida agitada, né? Pessoal, muita gente achando que ele só vem na próxima janela. O Flamengo já falou que quer agora, que não quer na próxima janela. Muita gente falando assim, ó, Daniele Duarte, vivendo pelo Here We Go do Fabrício Romano, esperando o Here We Go do Fabrício Romano. O nosso cria vai voltar e tudo mais. Então, os torcedores aí querendo muito aí o retorno do Lucas Paquetá. A realidade é essa, tá? O Lucas Paquetá, ele tá lá pressionando, e a gente sabe que o West Ham tá buscando meio campo, que pode aí, né, eu posso afirmar que sinaliza, né, a possível saída do Lucas Paquetá da equipe inglesa. A gente tem informação importante para falar com vocês com relação a Lucas Paquetá. Atitude fantástica do jogador, é uma atitude muito bacana do jogador, e a gente tem que elogiar esse tipo de atitude e não ficar incentivando que ele não vá ao treino, que ele falte o treino. Olha só, eu vou dar um papo reto aqui, que eu vejo os torcedores do Flamengo, não, falta o treino, mete o pé, pega o primeiro voo e vai para o Brasil. Essa não é a forma que o negócio vai acontecer. O negócio não vai acontecer dessa forma, gente. Pensa, bota a cabeça no lugar, deixa o Paquetá ir lá, se apresentar. Ele se apresentou hoje normalmente, o The Guardian falou que ele se apresentou para o treino, é a melhor coisa, né? Que estava se falando que de repente não ia se apresentar, que ele estava pressionando.
olha só, a informação que eu tenho é que ele continua pressionando normalmente, que ele quer sair, já deixou claro para eles lá, tem reunião na sexta-feira. A gente vai falar aqui sobre essa questão de proposta e tudo mais. A questão o Flamengo segue querendo contratar o Paquetá, não vai medir esforços para contratar o Paquetá. É o jogador que o Flamengo entende que joga em 5 posições, que vai ser muito importante o Flamengo contratar, porque, por exemplo, mesmo que não traga um atacante, o Flamengo. Pipoca. Bom dia. Mesmo que o Flamengo não traga um atacante, o Paquetá ele faz essa função do atacante, né? Ele consegue fazer essa função aí do atacante também, do falso 9. Então, gente, é muito importante o Flamengo conseguir a contratação do Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá hoje é prioridade e eles vão ter essa reunião na sexta-feira para apresentar justamente essa proposta ao West Ham com relação a valores, forma de pagamento, tudo, tá? Agora, falar dessa situação que o The Guardian trouxe, que ele foi treinar normalmente, a Raíza traz uma informação que ele alega estar com dores nas costas. Vou pegar aqui certinho, olha só. O que a Raíza está trazendo, tá? Ela traz que ele realmente se apresentou. Eu vou pegar os comentários dos torcedores aqui. E o staff do jogador não descarta que ele atue contra o Tottenham neste fim de semana. Olha, a gente tinha falado isso ontem, que eu achava que o provável era que ele jogasse e que era o melhor. É o melhor, gente, é o melhor. A melhor forma de você pressionar é você cumprir o seu contrato, cumprir o seu papel e deixar claro, então, eu não estou feliz, eu quero ir embora, tá? Eu estou ajudando, eu não vou me negar a trabalhar, mas eu quero ir embora. Vamos resolver essa situação? É outra situação, tá? Então, a Raíza trouxe que o jogador alega que está com problema nas costas e por isso dificilmente entra em campo contra o Tottenham. Se ele realmente está com esse problema nas costas, ok, beleza. Se não, cara, eu acho que tem que jogar. A melhor alternativa é jogar, tá? E pressionar para sair, ok. Mas você deixar de se apresentar ao treino e tudo mais. Então, eu tô gostando muito dessa atitude de Paquetá. A melhor coisa que ele faz. Até porque ele tem um ótimo relacionamento lá no West Ham. A gente sabe que ele tem um ótimo relacionamento no West Ham, tá? Então, a gente não tem que ficar torcendo para ele criar uma quizumba lá. Não, isso não vai ajudar. A melhor forma dos caras liberarem ele é o bom relacionamento, é ele convencer. Tá? Mas tem que ficar mais alguns jogos aqui. Ontem a gente trouxe que o Flamengo não quer esperar muito e que o Flamengo não vai esperar uma próxima janela. O Flamengo quer ele nessa janela, tá? Isso é informação exclusiva. O Flamengo quer o Lucas Paquetá nessa janela, tá? Então tem essa reunião na sexta-feira para tratar da proposta. O Paquetá segue pressionando, segundo a própria Raíza também. A gente tem essa informação também para que o acordo seja fechado ainda na janela agora atual de transferências, tá? É importante a gente falar aqui também que conversei com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, que fez questão de dizer que o Flamengo não tem essa nova proposta já entregue ao West Ham. O Flamengo vai apresentar isso na sexta-feira. O Flamengo não falou em valores agora com o West Ham após aquela primeira recusa e tal. O Flamengo não voltou a falar em valores, tá? E aí eu perguntei, vem cá, o Flamengo vai envolver algum jogador nessa negociação, como tentou envolver com o Cruzeiro, o Everton Cebolinha? E a resposta foi que o Flamengo ainda não cogitou, tá, envolver jogadores, porque o Flamengo nem sentou ainda para ver a questão de uma nova proposta com o West Ham. E quando pensar em valores e tudo mais, aí alguma coisa pode ser decidida, mas que o Flamengo não cogita nessa negociação envolver jogadores. Pode acontecer? Dependendo do desenrolar da negociação, sempre é possível, por isso você não pode descartar nada. Mas a informação é essa que nos passaram, tá? Que é uma prioridade sim, que o Flamengo está há mais de um mês negociando com o Lucas Paquetá, chegou a um acordo, tem o sim do jogador, chegou a um acordo com o jogador e agora está trabalhando nessa frente com o West Ham. Tem essa reunião na sexta-feira importantíssima com o time inglês, tá certo? Mas é prioridade, o Flamengo segue num jogo de paciência, sabendo que é importante a gente falar, tá fazendo um movimento que poucos clubes no mundo fazem de tentar tirar jogador que está no auge no futebol inglês. Eu queria também falar aqui sobre a questão da Copinha, decadência total da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu fico impressionado como pode uma competição
que por tantos anos foi considerada séria, referência no futebol mundial, revelando jogadores tanto para o futebol brasileiro quanto para o futebol internacional, e agora chega nesse nível, né? Onde a cada jogo o Palmeiras é beneficiado, o Flamengo não tá... gente, olha só, eu não tinha nem por que estar reclamando que o Flamengo não está participando. O Flamengo optou por levar a garotada sub-20 para o início do Carioca e não utilizar na Copa São Paulo. Só que o grande problema é que a gente precisa falar da decadência total do futebol brasileiro, né? Porque a Copa São Paulo de Futebol Júnior era um torneio muito conceituado, e a gente assistir jogo do Palmeiras, todo jogo Palmeiras beneficiado, sem meu VAR amigo eu não consigo. Aí tem gol impedido, gol ilegal, pênalti que a bola entra, cara, a bola entrou muito e o juiz não valida o gol. E vou dizer mais, isso aí tem um aspecto até de maldade, né? Que pouca gente falou, eu não vi ninguém falar sobre isso. Isso traumatiza um garoto da base, por exemplo, de outro time, joga contra o Palmeiras e é absurdamente prejudicado por uma arbitragem tosca, que não tem VAR, né? O Palmeiras faz a festa. Se não tem VAR, a Copinha tá sem VAR, aí o Palmeiras faz a festa. Os caras fazem a festa. Só que o grande problema disso tudo é a cabeça daquele menino que tá no outro time. Que ele já começa desde cedo a ver que o crime compensa. O crime compensa. Olha lá, o Palmeiras passando, o Palmeiras eliminando os outros, sendo beneficiado pela arbitragem. Você acha que eles têm a força do Flamengo para brigar contra o Palmeiras no Brasileirão, como o Flamengo fez ano passado? Com o Ramon Abate-Abel suspenso, né? Pô, fora de alguns jogos, sem meu apito amigo eu não consigo, né? Palmeiras sendo beneficiado, uma série de jogos, aquele jogo contra o São Paulo, uma vergonha. A Leila ainda comemorou depois, uma vergonha. Só que aí o Flamengo tem força para brigar contra isso. Agora, você imagina umas equipes, né, que são de empresário, que são de base, que não tem essa força toda, ou algumas equipes espalhadas pelo Brasil, mas que não tem essa força para política também, para brigar contra o Palmeiras. Olha o que está acontecendo. Gente, o lance do pênalti foi vergonhoso. O gol do Palmeiras que foi validado, o jogador sai da posição de impedimento, volta e cabeceia. Gente, isso é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha que estão fazendo com o futebol brasileiro, com a Copa São Paulo, que já foi, né, referência e hoje está uma decadência, tá? Parabéns aí, ó. Parabéns aos organizadores, né? Federação Paulista, né? Parabéns. É isso que vocês querem, né? Todo jogo do Palmeiras ter erro a favor do Palmeiras. Parabéns. É isso aí. É muito bom ver essa decadência do futebol paulista, da Federação Paulista, né? E os absurdos que a gente está vendo lá. E tem que ser falado mesmo, porque é uma covardia. O garoto fica traumatizado. Imagina um garoto desse sendo operado ainda na base. Ele vai. Como é que. Um garoto desse desiste até de jogar futebol. Um garoto desse desiste até de jogar futebol. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha. Bem, a gente tem aqui uma informação para trazer para vocês de jogador, o jogador que, segundo o jornalista turco, o Ekrem Konur, né, os agentes ofereceram um atacante de 28 anos, colombiano, ao Flamengo, o Julián Quiñones, foi oferecido a vários clubes brasileiros, inclusive ao Flamengo. Nessa temporada tem 14 partidas, 13 gols, uma assistência, tá? A questão é, o Ekrem Konur traz que o jogador foi oferecido ao Flamengo, mas o Flamengo não teve interesse aí, a comissão técnica, né, o departamento de futebol não teve interesse em prosseguir, tá? Porque já me passaram que todos, a não ser que o jogador seja um ganho muito alto de qualidade e seja um jogador de uma posição extremamente prioritária e que o Flamengo entenda que é uma qualidade muito boa e que não é uma aposta, o Flamengo não vai trazer jogador de 28 anos, tá? O máximo que o Flamengo traz é 26. Então, todos esses jogadores que estão chegando acima dos 26 anos, o Flamengo não está prosseguindo, tá? Então, por mais que tenha sido oferecido ao Flamengo e outros clubes, o colombiano Julián Quiñones, com números até bons na temporada, o Flamengo não prossegue com o negócio. O Flamengo só está buscando jogadores de 22 a 26, prioridade 22 a 24 anos, tá? Então, essa informação é importante para a gente trazer.
Também falar aqui com vocês com relação à questão do Michael, né? A informação que a gente trouxe, que a gente conversou com o Eduardo Maluf, o empresário do Michael, que realmente tinha negócio acontecendo com o Santos. O Lucas Mussetti trouxe que o Santos estava tentando contratar o Michael e a gente confirmou, e o empresário falou que realmente o negócio estava acontecendo, estava prosseguindo. O Santos está negociando para assinar com o Michael. Compra, tá? Negócio indefinitivo, a compra do Michael. Então, a gente sabe que o Santos tinha que conseguir que o Michael reduzisse um pouco os seus ganhos, que desde que veio da Arábia para o Flamengo, o Michael estava no Al Hilal, veio para o Flamengo, veio com salários altíssimos, luvas incluídas, e o Santos já teve um sim aí, né? Informação do Lucas Mussetti, a Raíza também já tinha falado isso, sobre a questão de ter que reduzir, tá? Então a Raíza Simplício falou e a gente trouxe essa informação ontem que realmente procedia o negócio entre Santos e Michael. Então o atacante Michael possivelmente se transferindo para o Santos. O Flamengo já tem aí definido algumas saídas, que o Vinha já saiu, o Juninho, alguns jogadores que o Flamengo está realmente na expectativa que sejam negociados, o próprio Alan, né, esperando ali uma posição do São Paulo com relação ao Casares, lá, da questão do impeachment, a possibilidade também da negociação do Marcos Antônio. Vou falar sobre isso, sobre Lucas Paquetá, mas então tem a possível saída do Alan, sim. Tem interesse do Corinthians, tem interesse de outros times além de São Paulo, e o Michael era um jogador que o Flamengo já esperava negociar, e o negócio está progredindo. O Santos já conseguiu um sim do jogador com relação a uma redução salarial e agora negocia com o Flamengo a compra e a forma de pagamento do Michael. A gente tem aí, então, a situação do Marcos Antônio com relação ao Paquetá. O que me passaram, a fonte ligada à diretoria me passou, é que o Flamengo, conseguindo a contratação do Lucas Paquetá, o Flamengo não traz outro meio-campo, tá? Então, o negócio do Marcos Antônio era uma opção, enquanto o Flamengo já há um mês já conversava com o Lucas Paquetá, mas o Flamengo trazendo aí o Lucas Paquetá dificilmente vai contratar, mesmo com o problema do Saúl, da cirurgia, e o procedimento que o Flamengo já falou que não foi cirúrgico, né? O médico do Flamengo falou que não foi cirúrgico do De La Cruz, e que é algo que ele recupera mais rápido. O Flamengo então se o Flamengo consegue fechar na sexta-feira a contratação do Paquetá, o Flamengo não traz nenhum outro jogador mais para o meio campo, tá? O atacante continua sendo uma prioridade, pelo menos para a próxima janela, tá? Então o Flamengo trazendo o Paquetá, pode ser que o atacante, né, naquele perfil que o Felipe quer, né, de pressionar, mas muito parecido com o Caio Jorge, fique para as próximas janelas, tá? Inclusive, conversei com a fonte ligada à diretoria, que me falou que entende que o Paquetá exerce muito bem outras funções, como de falso 9 e tudo mais, e que o Flamengo poderia ter mais calma até para contratar esse atacante. A Raíza Simplício trouxe que, ainda sobre o Lucas Paquetá, o meio-campista não faltou aos treinos do West Ham até o momento. Teve gente dizendo que ele já tinha faltado, e ela diz que ele não faltou, e é a melhor coisa que ele faz, tá? É não pressionar. Eu até falo sobre isso, que eu acho importante não ter essa pressão. Não é a melhor forma dele sair de lá, tem que sair pela porta da frente, e ajuda, inclusive, ele ter um bom relacionamento. O elenco do time londrino recebeu folga nos últimos 2 dias, tá? Então essa é a informação verdadeira. A Raíza fala, como eu falei ontem no meu canal, Paquetá alega um problema nas costas e por isso é dúvida contra o Tottenham. É o que alega o staff do jogador. Reunião entre Flamengo e West Ham segue agendada, ok? Então, são essas as notícias com relação aí a Lucas Paquetá e Flamengo.